Agora sim, agora tá tudo certo. É isso, bom. Certo, né? O computador ficou pensando três. Desculpa. Boa noite a todos, a todas e a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o projeto Conversas de Dança de São Blumenau com Carla Carvalho. Esse projeto cultural é patrocinado pela Prefeitura Municipal de Blumenau, pela Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais de Blumenau, por meio do Fundo Municipal Apoio à Cultura de Blumenau, do Prêmio Herbert Rolas. A conversa de dança é uma pesquisa qualitativa na área da dança, no qual utilizará como método de coleta entrevistas. Foram selecionados 3 nomes renomados da área já referenciado, e no total o projeto terá 3 ações, sendo elas entrevistas transmitidas ao público pela plataforma Google Meet. As inscrições foram feitas através do Google Docs, onde a inscrição, o participante ou ouvinte poderá participar das entrevistas, fazer perguntas e adquirir conceito durante as falas. Os nossos objetivos são promover debates de qualidade sobre a dança com profissionais de destaque no cenário artístico catarinense, ampliar os conhecimentos sobre dança do debate, ressignificar conceitos pré-estabelecidos sobre a integração da sobre integrantes da classe ao tratar de conceitos como professor, licenciatura, bailarino, estética, profissão artista da dança e demais. Promover uma análise reflexiva e demais. Eu vos apresento como Nathan Chug, sou o diretor executivo e mediador dessa conversa, desse projeto. Sou formado em licenciatura em dança pela Universidade Regional de Blumenau, pós-graduando em linguagens poética da dança, e sou também mestrando em educação pela Universidade Regional de Blumenau. Sou bailarino da companhia Estúdio Lis, onde participei já por mais de 40 festivais, sendo internacionais e nacionais. Já organizei e produzi cerca de 10 espetáculos, sou agente cultural da cidade de Jaraguá do Sul e também funcionário público da Secretaria Estadual de Educação. Hoje temos como nossa convidada a professora doutora Carla Carvalho, que possui graduação em licenciatura e plena em Educação Artística pela Universidade Regional de Blumenau em 98, mestrado em Educação pela Universidade do Vale do Itajaí e doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Atua como professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Regional de Blumenau, a FURB, e na graduação em cursos de formação de professores e design. Líder do grupo de pesquisa Arte e Estética na Educação e coordena o PROES de Licenciatura FURB. Tem experiência na área de educação, com ênfase na educação, atuando principalmente nos seguintes temas: arte na educação, artes visuais, mediação cultural, estética na educação e formação dos professores. Então, a gente vai chamar agora a professora Carla. Professora Carla, tá tudo certinho? Tá tudo certíssimo, estou aqui, querido. Estou aqui contigo com esse coletivo lindo. Boa noite. Gratidão aí pelo convite, né, pela partilha. Desejo que seja uma noite boa, produtiva para nós, né, e que possamos trilhar aí algumas discussões e que possam ser discussões que reverberem nesse coletivo que está com a gente, né, e que de alguma maneira a gente possa contribuir com a pesquisa que você e seu coletivo Natan estão realizando. Muito obrigada pelo convite já de antemão. Eu que agradeço, professora. Só alguns recadinhos antes da gente começar a nossa entrevista. Lembrando que também o nosso projeto, ele também tem uma ação social, que é a arrecadação de alimentos perecíveis ou roupas para a entidade de Casa de Apoio Felipe Neri. Então, quem quiser fazer alguma doação, poderia estar levando diretamente ao CCA, o Centro de Ciências, Artes e Letras, no segundo andar do bloco I da Universidade Regional de Blumenau. Lá vai ter um cartaz do nosso projeto e também junto ao cartaz tem uma caixa no qual vocês poderão deixar as suas doações lá. Durante a entrevista, a gente vai solicitar somente para que os participantes deixem o microfone desligado.
poderão deixar as câmeras ligadas, como acharem melhor. A gente solicita somente nesse primeiro momento de entrevista que os microfones fiquem desligados. Vocês poderão deixar apontamentos, perguntas no chat da nossa conversa. A gente vai adicionando. No final da entrevista com a professora doutora Carla, a gente vai deixar a palavra livre para todo mundo, a gente vai deixar a inscrição de palavra. Então, só vamos seguir essa ordem. Então, professora Carla, podemos já para a nossa primeira pergunta? Ai, vamos, querido. Tu fez agora um suspense que me deixou aqui até assim com um certo frio na barriga, mas vamos lá. Até porque é comum a Eu gente... não posso deixar de citar, né, que obviamente não posso deixar de citar também que o Abner Salai Cipriano é o nosso proponente e o nosso produtor desse projeto. Então, obviamente, esse projeto não seria possível sem a coragem dele em implementar, em tentar esse projeto no Elizabeth, não. Elizabeth é outro edital, o Herbert Lowe. Já perdemos o patrocínio. Ai, ai, ai. Opa, isso está gravado, veja bem, veja bem. Herbert Rolich, é muito projeto. Para iniciar, professora, o que você poderia dizer do que significa estética? O que a palavra estética significa? Quais são os campos que a estética pode? Uau, que termo complexo, né? Veja, Natan, foi ao lugar em que a gente vem pesquisando já há algum tempo. Não que não tenha um conceito fechado sobre estética, mas acerca do que a gente vem estudando, eu vou tentar tecer algumas reflexões do que o nosso grupo de pesquisa vem trabalhando nos últimos tempos, certo? Bem, eu sou professora, minha formação é na área de arte, né, como o Natan já acenou, e uma das provocações que eu sempre me percebi, desde que atuava com as crianças, era, quando eu digo desde que atuava com as crianças, porque durante um tempo da minha vida eu atuei com crianças menores, assim, crianças pequenas, depois fui trabalhar com adultos e com adolescentes, e atualmente estou trabalhando mais com adultos e com jovens, né, aqui na universidade. Então, quando comecei a trabalhar com as crianças, eu fiquei sempre me questionando, afinal de contas, o que nos mobiliza, né, a uma relação com o objeto artístico. Porque quando as crianças, naquela ocasião, a gente apresentava o objeto artístico ou as provocava com músicas, com espetáculos teatrais, com literaturas, com espetáculos de dança, tanto realizando com elas, quanto elas apreciando, porque aquilo as envolvia de uma maneira diferente. Naquela época, eu atribuía a um ensino da arte, no sentido mais de pensar somente aspectos metodológicos sobre arte, né? Porque na época era esse o lugar onde eu entendia a relação com a arte, né? Uma boa aula de arte que tenha uma relação com uma boa metodologia que faça isso, isto e aquilo. Com o tempo, eu acabei percebendo que a relação que as crianças estabeleciam com a arte não era somente uma relação atravessada com a maneira com a qual eu dava aula, mas ela era uma relação atravessada pelo próprio objeto artístico, e como esse objeto artístico afetava ou não essas crianças e esses jovens. Bom, daí a conversa era um pouco diferente, porque daí tinham coisas nesse processo que não dependiam só da minha dimensão metodológica, apesar de depender também da minha ação metodológica no sentido de levar esses objetos para os estudantes ou não, mas que tinha na própria obra elementos que afetavam as crianças a sentirem, a perceberem aquele objeto de um jeito X ou de um jeito Y, né, de uma maneira ou de outra. E aí foi onde, naquela época, junto a uma professora que eu gosto muito, que talvez alguns de vocês conheçam, que é a Nana Toledo, que é musicista, escritora, enfim, pedagoga e professora na área de música, atualmente mais escritora e musicista do que professora, né, mas sempre trabalhou com formação de professoras.
com ela que nós começamos, então, a desenvolver alguns projetos junto aos nossos estudantes, e onde a gente começou a estudar, junto com o Vygotsky, a dimensão do sensível e a dimensão, daí sim, estética no sujeito. Foi o momento em que eu estava na graduação, como muitos de vocês aqui, e que eu comecei, então, a entender, né, que tinha na relação nossa, enquanto sujeitos humanos, uma possibilidade de nos relacionarmos a partir dos nossos sentidos, de um jeito sensível com os objetos produzidos pelo ser humano. E nesse momento, então, eu fui entender que existia uma dimensão estética em nós, né, que é uma dimensão estética que ela pode ser ensinada no sentido de que existe uma formação, de que é possível uma formação para essa dimensão estética e para a dimensão sensível do ser humano, e que ela é também dada na relação do nosso corpo com a cultura, né, do jeito com a qual a gente vê o mundo, mas na relação com a cultura, e que a gente poderia, então, lançar mão de aspectos disso que você chamou de estética para o processo formativo humano. E foi quando eu comecei, então, a entender que estética era uma dimensão desse ser humano, é uma dimensão do ser humano, com as coisas que nós produzimos ao nosso redor, com a própria natureza, com nós mesmos, né? E que é uma dimensão que lida não só com o belo no sentido de beleza, mas no sentido do belo mais complexo, de todas as emoções e sensações que um ser humano pode ter na relação com qualquer coisa que o rodeia, né? E que nesse sentido, essa dimensão estética, junto a um processo de formação do ser humano, nos possibilita olhar para o mundo de uma maneira mais sensível. Então, se tu for me perguntar o que é estética, é uma dimensão desse sujeito, né, que somos nós, humanos, que desde a época mais antiga, desde a Grécia Antiga, já se estuda o que é estética, a relação desse humano com o belo, né, que a cada época e a cada cultura nós temos conceitos diferentes, que quem cunha esse conceito junto à arte vai ser Baumgarten, um pouco mais tarde, mas que até hoje é uma dimensão que vem sendo estudada por várias pessoas no campo da filosofia, no campo da psicologia, no campo da educação, no campo da arte, considerando aí a sua especificidade, né, que é a arte, e que é um campo de estudos, mas é, antes de tudo, uma dimensão nossa humana, né, que é essa possibilidade nossa de poder olhar para o mundo, de poder fazer sentido para o mundo, lidando com dimensões mais sensíveis desse ser humano, né? Veja, quando eu falo das dimensões mais sensíveis, eu não estou descartando a razão, porque a razão faz parte dessa dimensão, né? Quando eu estou falando de estética, eu estou falando de uma dimensão que é bastante complexa, que envolve também a razão. Então, ela não está descartada desse processo, apesar de alguns autores discutirem justamente essa relação, né, entre uma razão humana e o sensível humano, né, e eu acredito que uma dimensão estética é justamente quando a gente consegue aproximar essas duas dimensões humanas, o sensível e a razão, né, para poder perceber o mundo de uma maneira mais sensível, para poder entender o mundo de uma maneira mais sensível. Não sei se eu fui clara, porque eu fui. Caiu. O Natan caiu, Abner, então continua a conversa contigo, Abner, não tem problema. Eu tô no plano B, calma. Voltei pro plano B. Eu falei. Não, ele tá, caiu a imagem só. Tem plano A e plano B aqui. Então fala. O aparelho A ele falhou. E ainda bem que a gente tem o plano B aqui. Mas eu não preciso da tua imagem, tu pode falar comigo que eu estou te ouvindo. Estou tomando um café aqui, querido, pode falar. Só a imagem. É isso aí, só a imagem. A imagem ainda não voltou. Mas pode falar, Natan. Respondi o que tu perguntou, querido? Sim, na verdade a gente ainda vai agora até mesmo agregar.
Eu acho que é muita Acho que é muita emoção. emoção. É muita É muita emoção. O emoção. próprio celular O não celular tá. não tá. Acho que estás com 2 microfones abertos. Isso. Agora fechou. É muita emoção. Acho que até o sistema das reuniões que a gente estava fazendo anterior, o Abner está de prova. Não tinha acontecido isso em nenhum momento. Mas eu acho que daí é muita emoção, é muita beleza da professora, daí acontece nisso. Mas, professora, agora continuando, a próxima questão ela seria: então, como que essa educação estética ela pode influenciar? A pergunta seria para os professores de dança, mas eu vou pedir a liberdade até para o nosso produtor para alternar como ela auxilia e influencia na formação dos professores de arte. Pensando, então, na situação que hoje nas escolas, né? Quem é formado em dança, ele atua como na componente arte. Então, como a estética, a educação estética pode influenciar na formação de um professor de arte? Querido, vamos pensar assim, né? Eu gosto sempre de pensar olhando para a nossa história, né? Por quê? Porque eu olho muito por uma perspectiva histórico-cultural as relações que a gente estabelece com o nosso contexto, né? Veja, se a gente pode pensar uma formação para as crianças numa perspectiva sensível, não tem como um professor que não seja sensível lidar com esse processo formativo. A arte se constitui, né, como uma linguagem, e ela se constitui como uma relação sensível com o mundo, como uma relação sensível mesmo com o mundo, uma relação estética com o mundo lá na pré-história, né? Semana passada ainda retrasada, discuti isso com os meus estudantes à noite. Se a gente for olhar para a nossa história humana, lá na pré-história a gente começa, enquanto, não nós, eu e você, mas enquanto espécie, né? A gente começa a lidar de uma maneira sensível com aquilo que nos rodeia. À medida em que a gente para a vida áspera que um sujeito daquela época vive, veja, ele vive de uma maneira extremamente austera em relação às suas condições de vida, né? Pensando no que a gente tem hoje em relação à casa, comida, o conforto que a gente tem hoje, um sujeito naquela época não tem o que a gente tem. Mesmo assim, em dado momento, ele para a vida dele para poetizar numa parede de uma caverna. Mesmo assim, ele para a vida dele num dado momento para, junto ao seu coletivo, dançar. Para junto com o seu coletivo para cantar e fazer rodas, né? E nesse processo ele começa a elaborar linguagem, a ponto de hoje a gente poder usar a linguagem que a gente está usando aqui agora, a ponto de hoje a gente poder usar um computador, por exemplo. Se eles não tivessem feito isso lá naquela época, hoje a gente não poderia fazer o que a gente está fazendo. Veja, quando a gente pergunta, né, por que é importante com os professores, primeiro, os professores precisam se entender enquanto sujeitos de linguagem, enquanto sujeitos que se constituem nessa relação, né, nessa relação com outros sujeitos, e que para eles se tornarem sensíveis, eles precisam ser sensíveis à cultura, serem sensíveis aos outros humanos, serem sensíveis à cultura da escola, às crianças, ao contexto, né? E pensar a dimensão estética é diferente de viver a dimensão estética. Eu conheço pessoas que estudam estética e são extremamente grosseiras com seus estudantes. Parece que estudam a dimensão estética aleatoriamente, assim, porque não sabe se relacionar com o outro, né? Então, veja, uma coisa é você estudar a dimensão estética no sentido de pensar a educação sensível e a educação das pessoas. Outra coisa é você estudar a filosofia estética, né? A filosofia da arte, a filosofia sobre estética. Então, são coisas diferentes, né? Uma coisa é diferente da outra. Às vezes a pessoa sabe muito sobre filosofia, sobre a arte, mas quando vai se relacionar numa sala de aula, a pessoa não dá conta de ser sensível à realidade dos estudantes.
Então, por que pensar estética junto à formação de professores? Para trabalhar essa dimensão estética e sensível do humano, junto a outros humanos. Esse é o primeiro lugar. Então, não interessa se é um professor de arte, se é um professor de matemática, de biologia ou de sociologia. Veja, inclusive hoje tem textos que discutem essa formação com professores de qualquer área, né? Então, nós temos várias pesquisas que indicam a relevância da educação estética em qualquer área. Inclusive na medicina, hoje eu ainda mandei para a Vanessa a indicação de uma tese de uma médica que estudou essa questão com médicos em formação, né? De como a educação estética contribui para que os médicos olhem para os seus pacientes de uma maneira mais sensível e percebam signos junto aos corpos e ao meio, a forma dos pacientes se comunicarem de uma maneira mais sensível. Veja, ela vai buscar no aporte teórico sobre educação estética reflexões sobre como as pessoas podem olhar as outras pessoas de uma maneira mais sensível, como eles podem se entender nessa relação. Portanto, pensar a educação estética com professores é para isso, a primeiro momento, né? No meu ponto de vista. Claro que cada autor, né, a partir dos seus aportes teóricos. Então, para os professores se perceberem enquanto sujeitos historicamente constituídos nessa relação, que o jeito deles de olharem o mundo tem relação com o contexto em que eles vivem, que serem sensíveis ou não tem relação com esses contextos, que isso pode ser educado, portanto, eles têm uma ação comprometida e ética com a relação educação e aluno, para poder reverberar isso junto aos seus estudantes, e dar continuidade num processo mesmo de continuação daquilo que eles realizam, né? E aí tu vai me dizer, a arte é fundamental para isso? No meu ponto de vista porque a gente trabalha com arte, né? Então vamos dizer assim, a gente lida com a linguagem da arte, seja a dança, seja as artes visuais, o teatro, a música, a literatura, como fundamentais na constituição desses sujeitos humanos, né? Talvez um matemático diga, mas isso pode ser pela matemática também. Dependendo de como for, pode ser também, porque vários artistas se aprofundam em matemática para desenvolver determinados tipos de projetos artísticos e assim por diante. Então, o conhecimento, ele é complexo e ele não existe isto ou aquilo, né? Pode ser isto, aquilo e mais aquilo outro, né? Porque daí tu vai tecendo relações. Não sei se respondi o que tu me perguntou, Natan. Mais do que respondeu, professora. Professora, só antes da gente ir para a próxima pergunta, só vou pedir para todos, o nosso produtor Abner, ele vai colocar no chat um link que seria nossa ficha de presença, né? Obviamente que vocês já fizeram a ficha de inscrição, mas obviamente para termos de prestação de contas, o Abner daqui a pouco ele vai colocar o link no chat, e daí eu vou pedir para vocês posteriormente fazerem esse preenchimento, tá bom? Professora, você até comentou sobre até o grupo de pesquisa, então, o que atualmente o grupo de pesquisa Arte e Estética na Educação vem estudando, vem pesquisando, e quem que faz parte desse grupo? Qual é o público desse grupo? E o grupo de pesquisa é meu xodózinho, né? O grupo de pesquisa é o meu xodó, no sentido efetivo, meu e do Marco Aurélio, que é um parceirão meu aqui da universidade, que agora está em Pelotas, mas quando a gente pensou o grupo de pesquisa, nós pensamos um grupo interdisciplinar entre linguagens da arte, e que hoje eu acho que ele é mais do que entre linguagens da arte, porque ele acolhe pessoas de outros cursos da universidade, no qual o nosso objeto de pesquisa é a arte e a educação, a arte e a estética nas relações com o campo da educação. Mas veja, quando a gente pensa a arte e a estética, né, no campo da educação, nós temos pesquisadores da área do design, nós temos pesquisadores da área da dança, da música, do teatro, da psicologia,
da psicologia e da moda. Então, nós temos profissionais de várias áreas, professores que estão na universidade, temos uma pessoa linda que já foi nossa professora, Melita, que iniciou o projeto com a gente e é aposentada e continua conosco, uma professora da área de música que nunca parou e que está sempre pesquisando com a gente e de vez em quando está publicando coisas novas, agora até está escrevendo sobre a própria trajetória dela, é uma professora de música aposentada, uma lindeza de pessoa. Temos professores da área da dança, como o Marco Aurélio e a Caroline, da área de teatro, a Ivana, que é da área da dança também, me ajuda a abrir se eu esquecer alguém. Tem o Renato e o Marco lá do design, tem o Thales, a Jussara e a Vanessa, que estão entrando agora da dança, e a Lídia, que também é da dança, que estão entrando agora no grupo. Aí quando a gente cita, corre o risco de esquecer, né? Nas artes visuais tem a professora Linda Mir, que faz parte, a Rosinei Cabral, que também é aposentada. Nesses últimos tempos ela andou em viagem, não participou tanto, a Rosinei, mas também faz parte do grupo de pesquisa. A professora Lucinéia Chances fez parte um tempo, mas agora se aposentou, não veio mais participando, mas também tem várias pesquisas que ela desenvolveu junto ao grupo, tem um trabalho bem importante, ela. Tem o Jason da área de psicologia, que trabalha com pesquisas entre a psicologia e a música, ele tem um trabalho riquíssimo, com rap, um trabalho lindo com rap, também com pesquisas na área de música popular. O Thales, que é da área da moda e das artes visuais. Daí começa o e daí nós temos ainda o professor Chico, que é da área da moda, que agora está conosco também junto no mestrado. E a Roseli Kitzer Moreira, que é nossa professora das artes visuais. Então, esse coletivo de professores vem desenvolvendo pesquisas. Então, a gente todos os anos tem livros, um livro pelo menos por ano a gente sai do grupo de pesquisa. A gente inicialmente veio estudando questões mais do campo filosófico, depois a gente começou a trabalhar questões que relacionam uma dimensão da partilha estética com Rancière e alguns autores. Aí depois a gente veio para uma perspectiva para discutir questões de autores mais brasileiros e por aqui com perspectivas mais decoloniais. E agora a gente vem discutindo algumas temáticas que tensionam a vida e a arte. Então essa é a nossa última pegada, assim, a última pegada a gente vem agora discutindo, essa última agora foi a loucura e a arte, em que a gente discutiu a partir das obras do nosso Bispo do Rosário, algumas relações com essa discussão. Então, o grupo é um grupo dinâmico, aberto a pesquisadores que são vinculados ao CNPq ou não, porque algumas pessoas mantêm pesquisas sistematizadas, outras não, né? Mas a ideia do grupo de pesquisa são os encontros quinzenais que nos possibilitam a sistematização de algumas ações, porque daí quando o grupo tem uma organização de periodicidade de encontro, a gente pode manter a organização das ações, né? E consegue daí vislumbrar aquilo que a gente está organizando enquanto grande macro pesquisa. Então, nosso maior foco agora no próximo livro vão ser discussões que vislumbram tensões acerca dos corpos plurais. Essa a temática do próximo livro. Por quê? Alguns alunos da graduação vieram discutindo essa temática, alguns alunos da pós-graduação vieram discutindo essa temática, então a gente daí encontra materiais dos alunos da graduação, com pós-graduação e mais convidados para compor o nosso material publicado. Então é bem legal. O nosso Inácio, que é um estudante que está conosco no grupo de pesquisa, que agora é mestrando, mas já está conosco desde o início do grupo, eu acho que desde o início da Inácio está com a gente, ele colocou ali no chat o link do grupo de pesquisa, assim, para quem quiser conhecer um pouco melhor, as pessoas que fazem parte. A gente agora está num processo de atualização, porque eu entrei um pouco depois do início, né, Inácio, mas tu pegou grande parte já na graduação, porque ele já era
pesquisador de iniciação científica, então ele participou bastante. Ele e a Abner estão bastante tempo conosco. Eu estou desde o primeiro dia. O Abner está desde o primeiro dia. A Fanny também, né? Pega ali os 3 livros para mostrar ali, Fanny. Pega, por favor. A Fanny está aqui do meu lado. Já estou dando trabalho para ela, veja. Para eu não sair daqui. Para ela pegar os livros. Está bem persistente. Já estou abusando dela, porque ela está aqui do meu lado. Esses são os nossos livros, ó. Deixa eu fazer propaganda. Esse é o primeiro. O segundo livro, e esse é o último. Eu sou capa. Que o Abner é capa, ele está se achando. Então, esse é com obras, ele está se achando. Esses são com obras, fotografias da Françoise, que é uma acadêmica nossa das artes visuais, que hoje faz mestrado aqui com a gente. Esses são obras do nosso Anderson de Vidini, que são fotografias a partir de uma performance que ele realizou, e esses são obras de Pedro Gotardi, também a partir de uma performance arte que ele realizou. Então, a gente vai tentando fazer essa relação entre aquilo que eles pesquisam na graduação com o que se pesquisa na pós-graduação, e vai daí tecendo e produzindo academicamente com material e artisticamente também, porque alguns são artistas, atuam no campo artístico, e assim vai criando as relações. Tem vídeo no site também. Tem vídeo no site, tem material ali que dá para a galera ver. Pode falar. Então, a Aline já está colocando o link ali. Então, compreendendo que a universidade é um lugar que pode ser muito enriquecido, quais são as possibilidades artísticas nesse ambiente? Então, seja através pelo grupo de pesquisa, ou seja através de trabalhos avulsos. Quais são as possibilidades artísticas dentro do ambiente da universidade? Cara, a universidade é um lugar muito rico, né? Eu acho que as pessoas pouco compreendem o que é uma universidade. O próprio termo já diz isso, né? Uma universidade. Então, quando o estudante entende o que é uma universidade, ele aproveita o máximo que ele pode aproveitar. Veja, a FURB, por exemplo, eu vou usar a FURB como exemplo, mas eu já trabalhei em outros lugares, que são universidade diferente de uma faculdade, e aí eu posso falar da FURB, posso falar da Univale, porque lá também era uma universidade. Tem grupos de pesquisa, que é isso que eu acabei de mostrar para vocês, além das próprias atividades acadêmicas do curso. Tem atividades específicas na área de extensão, que são das mais variadas possíveis. Então, no campo da extensão, é possível você exercer a relação com o fazer artístico em atividades que são específicas de extensão. Então, é um lugar muito importante para exercer junto à comunidade essa relação não só do fazer artístico, mas como ele reverbera junto à comunidade, aqui em Blumenau e outros lugares, porque Blumenau é a sede da FURB, mas ela tem, e nós temos estudantes em outros contextos, e temos cursos em outros contextos, né? Nós temos a possibilidade ainda dos próprios grupos na área de cultura da universidade. Então, a nossa universidade tem vários grupos de cultura, efetivamente, grupo de dança, grupo de teatro, grupo de músicas, coral, orquestra, quarteto de cordas, enfim, tem várias atividades culturais na universidade, os espaços expositivos que são abertos para editais, que daí captam exposições externas com processos de curadoria, mas também abertas aos estudantes, nos quais, junto à comunidade acadêmica, podem expor em outros espaços e também no próprio espaço que a gente tem na universidade, né? Então, além de outras atividades, que às vezes a gente nem tem noção, assim, vou te dar um exemplo que eu fiquei bem feliz quando eu vi na FURB, por exemplo, projetos que envolvem comunidades que precisam de uma atenção específica e que envolvem arte, que às vezes os estudantes podem trabalhar, né? Projetos com atenção a pessoas que vivem na rua, projetos que dão atenção a artesãos, que ensinam ofícios. Então, a gente tem tantos projetos que é uma questão do estudante estar atento a esses projetos, conhecer esses projetos, se inscrever nas bolsas. Se ele não quer ganhar a bolsa, ele pode atuar voluntariamente, é uma questão de escolha, né? Para poder participar e aprender. Porque eu acho que o mais importante do que vem a ser uma universidade é o que tu aproveita dela, né?
Então, assim, às vezes tem alunos que só vêm para a aula e entram e saem da universidade só no horário da aula, até por uma questão de trabalho. Às vezes é porque nem sabe que tem opção, né, Natan? Então, acho que isso também faz diferença. Então, tem que aproveitar o que a gente tem na universidade. Ok, professora. E agora mudando um pouquinho saindo da universidade e agora entrando por um campo um pouquinho mais complexo, o que é ser um artista pesquisador, desculpa, artista, professor, pesquisador em dança? E qual é a importância de pensar nessa formação acadêmica articulando esses três eixos? O que seria o artógrafo, né? Sim, seria o artógrafo, ou dependendo de como você for usar, depende muito de qual é a perspectiva tua de pesquisa, né? De qual é o autor que você vai usar para embasamento do teu trabalho. Porque tanto na artografia quanto em outras perspectivas, né? Que também podem envolver cartografias ou outras, também lidam com o conceito da formação de um docente imbricado na dimensão artística e imbricado na relação com a pesquisa. Quando eu fiz a minha formação inicial, que faz 30 anos, né, porque eu já dou aula há 30 e tantos anos, quando eu fiz a minha formação inicial, a nossa preocupação, ou a preocupação dos meus professores, era em formar um professor de arte, né, e além disso, formar, salvo possibilidade, um artista. Mas nós tínhamos poucas discussões sobre essa relação com a dimensão artística desse professor, né? Veja, eu estou falando de um paradigma de formação de professor que foi se transformando nos últimos 30 anos, 20, 30 anos, né? E que a gente foi vivendo essa formação, nós somos, de alguma maneira, um pouco constituídos historicamente de acordo com os tempos em que a gente vive, né? A minha professora de arte, se eu olho para ela, ela era uma professora bastante tecnicista, assim, porque ela era uma pessoa que nos dava técnicas para a gente ensinar para as crianças, né? E ela aplicava essas técnicas com a gente. A minha professora de arte quando eu era criança, né? Adolescente, criança. Portanto, a gente é um pouco isso. Nosso desejo hoje, a partir das últimas pesquisas que a gente vem observando, não só no Brasil, mas em diálogos com outros países, né? Em especial com a Espanha, com a Itália, com os Estados Unidos, com o Canadá, enfim, a gente vem observando isso em vários grupos de pesquisa. A dimensão artística que um professor traz com ele, né? E a dimensão de ser um pesquisador na área, e ser um pesquisador na área da docência faz muita diferença no momento em que ele tece relações com aquela área de conhecimento dele e com as crianças e com o contexto da escola. Então, seja na escola ou seja num espaço não formal, são relações muito presentes, assim, como se quase fossem dimensões de um processo formativo muito difíceis de serem separados. Se a gente for ver, assim, grandes artistas, eles também eram professores, né? Às vezes a gente acha que não, que eles não eram professores, mas aí quando a gente começa a ver a história deles, a gente começa a perceber que eles eram professores. Vou te dar exemplos, né? Franklin Cascais aqui era professor, aqui do nosso lado, né? Era professor efetivo, professor. Então, assim, o cara era um baita pesquisador na área dele, era um baita artista visual, estou usando ele como um exemplo, e era também professor, né? Então, uma coisa não impede a relação com a outra. E isso fazia dele, né, um sujeito que pensava com força a sua potência artística, fazia dele um sujeito que pensava com potência aquilo que ele realizava enquanto artista, enquanto professor e enquanto pesquisador. Porque ele ia escrevendo, ele ia sistematizando o que ele fazia, ele ia organizando, ele ia já, à medida em que ele ia aprendendo, ele já ia discutindo isso com os seus alunos, daí aquilo que ele discutia com os alunos, ele já trazia para a obra dele, ele já escrevia aquilo e já colocava no arquivo, e aquilo já, de alguma maneira, já reverberava para alguém, já aparecia na obra dele, e assim por diante. Veja,
isso nos dá indicadores de que não precisam ser separadas as coisas como elas eram, né, até pouco tempo atrás. Aí eu vou me dedicar só à docência, eu vou me dedicar só a ser artista, eu vou me dedicar só a isso. E muitos atuam na docência em espaços não formais, às vezes não estão na escola de educação básica, mas estão em espaços não formais, né? Como é o caso da dança, por exemplo. Muitos são dançarinos, dançarinas, bailarinos, bailarinas, sujeitos, corpos que dançam em outros espaços, não estão na escola formal, mas estão atuando como dançarinos. O Pedro Dantas foi um puta bailarino, mas também foi um professor de dança, né? Se vocês conversarem com a Ivana, ele foi professor da Ivana. Vou usar agora uma pessoa da área de dança, já que a tua pergunta foi para a dança, né? Então, assim, o Pedro Dantas foi um professor de dança, né? Foi coreógrafo, foi professor de dança e fez várias coisas. E não é por isso que ele foi menos professor. E ele era também um pesquisador, porque isso estava presente no corpo dele, enquanto um sujeito que pesquisava, e estava presente na obra dele visual, porque a obra dele visual se constitui de muita pesquisa de materialidades e de visualidades. Então, veja, a pesquisa pode ser a pesquisa acadêmica, como essa que eu mostrei para vocês aqui no livro, por exemplo, como pode ser a pesquisa da própria linguagem, né? Elas não precisam, não precisa ser um sujeito pesquisador só disso ou só daquilo, né? Ele pode escolher, algumas pessoas optam por pesquisar academicamente, como é o meu caso, né? Eu adoro a pesquisa acadêmica, adoro escrever sobre o que eu faço, sobre o que os alunos fazem, sobre escola e etc. Tem pessoas que gostam da pesquisa de uma maneira mais no sentido da pesquisa artística, né, da pesquisa no coletivo, da pesquisa coreográfica, da sistematização desse material, da organização desse material. Então, cada um vai pensar essas dimensões da sua constituição de um jeito diferente, mas elas estão imbricadas, elas não estão separadas, né? Então, quanto mais eu entendo de linguagem artística, mais eu me torno um professor que gera potência com os meus estudantes. Quanto mais eu pesquiso nessa área, mais eu consigo pensar como ativar sujeitos que pesquisam e que fazem isso também, né? E isso e as outras relações também são possíveis e verdadeiras, né? Se eu sou um pesquisador, eu potencializo essa dimensão nas crianças, nos jovens. Se eu sou um professor artista, eu entendo mais de linguagem para poder lidar isso com eles e assim por diante. Então, eu não consigo ver essas relações separadas, sabe, Natan? E hoje nós temos, assim, vários autores que discutem isso de uma maneira bem sistematizada, assim, de que a formação é de um sujeito professor, artista, pesquisador. Claro que alguns vão optar em não ser professores, alguns vão optar em não ser pesquisador acadêmico, mas o artista por si só já é um pesquisador. Se ele não for, ele não dá conta de manter a linguagem que transcende, né? Então, assim, se ele não pesquisar enquanto artista, ele não vai conseguir transcender na própria linguagem. Então, para ele romper na linguagem, ele precisa estar sempre mantendo o processo de pesquisa, a pesquisa na linguagem que ele escolher, não interessa qual linguagem for. Então, essa é uma dimensão necessária, né? E quem escolhe ser professor, danou-se, tem que trabalhar com as três juntas, no meu ponto de vista, né? Sim. Por conta da própria urgência, assim, cara, é muito rápido. Sim. É muito rápido, entende? É muito rápida a transformação na linguagem. Então, ou a gente se mantém pesquisando e se atualizando, ou a gente está fadado a falar de algo que já passou, porque o que eu estou conversando contigo agora, daqui a pouco já passou, entendeu? Então, tu tem que estar... Não é desenfreado no sentido mecânico e produtivista capitalista, não. É no sentido da formação humana, né? Porque se eu pensar no sentido produtivista capitalista, eu rompo com a lógica de ser um professor, artista, pesquisador na formação humana dele e dos seus alunos. Então, não pode ser um processo reprodutivo, um processo... entende o que eu quero dizer, né, Natan? Assim, um processo reprodutivo o tempo inteiro, um processo mecânico, um processo fabril. Não pode ser assim, tem que ser um processo que seja lidando com o processo formativo humano o tempo inteiro. É nisso Sim. que eu acredito.
A gente agora vai se encaminhar para o final da nossa entrevista. E a pergunta que tem é: quais seriam as dicas que você daria para as pessoas que estão iniciando a graduação esse ano? Neste ano em específico, 2022. Primeiro, aproveita a presencialidade, né? Depois de 2 anos em pandemia, aproveita a presencialidade e aproveita a possibilidade da troca presencial, porque por mais que seja legal esse momento aqui, Natan, é um momento de entrevista e é muito específico, é diferente de quando a gente vai fazer arte junto, ou vai fazer outras dinâmicas no coletivo, né? Então, a primeira coisa é aproveita a presencialidade, porque nós passamos 2 anos sem ela, e esses 2 anos estão reverberando nos nossos corpos e estão reverberando na produção acadêmica. A Vanessa, a professora, está aqui junto, ela sabe no que eu estou me referindo, né? Então, os nossos corpos estão dando indícios de como isso, de como a pandemia se acomodou nos corpos, nos nossos corpos. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é aproveitar um período que é de fecunda, não só de absorção daquilo que outras pessoas estão pesquisando, que isso é necessário, porque ninguém nasce sabendo, se nascesse sabendo não viria para a universidade, né? E não teríamos uma escola sistematizada para um processo formativo, mas assim, aproveitar esse período para absorver o máximo e também elaborar-se nesse período, perceber-se em processo de elaboração. Porque se a gente não percebe que a gente está em processo de elaboração o tempo inteiro, a gente não consegue aproveitar o que a universidade tem para dar para a gente. Por quê? Porque daí a gente, e aí tanto na universidade, em qualquer lugar, né? Porque daí a gente chega tarde e sai cedo, ou vice-versa, né? Sem aproveitar o que o colega do lado tem para me dizer, sem aproveitar o que o cafezinho tem para me dizer, sem aproveitar o que o professor poderia continuar na conversa pós-aula, sem aproveitar o que aquele texto poderia me dar, sem aproveitar a biblioteca. Tem aluno que sai da universidade sem entrar na biblioteca, pasmem, mas isso é verdade, né? Então, vejam, eu acho que é esse o recado, assim, aproveitar o que é possível dentro de um período que é singular na vida da gente, porque depois a gente acaba entrando no mercado de trabalho, e o mercado de trabalho, de alguma maneira, te absorve com outras urgências, e daí o tempo que tu tens agora, tu não terá depois, porque o mercado de trabalho vai te absorver de um jeito que vai te exigir outras demandas, né? Então, a relevância desse momento da vida de vocês. Muito obrigado, professora. Aproveito as pesquisas. E tem uma outra coisa, eu olhei agora para o Abner, e o Abner me falou uma coisa, assim, que eu acho que é bem importante, e que vocês não têm noção do quanto isso é importante no começo, ficar atento. Vou dar um exemplo, 3 exemplos aqui nós temos na nossa sala. O Abner, a Stefane e o Inácio. Não sei se tem mais alguém na mesma condição dos 3, mas os 3 ganharam bolsa de pesquisa no mestrado, porque aproveitaram a graduação. O que isso indica, né? O Natan acho que também ganhou, não ganhou, Natan? Sim e não. Sim e É por não. causa. Sim e não. Sim e Por não, causa ele não devido ao ganhou. meu vínculo trabalhista, O carga teu horária vínculo na bolsa. trabalhista não deu tu pegar a bolsa completa, né? Então tá certo. Mas vejam, se tu queres dar continuidade aos teus estudos com bolsa e ganhar bolsa, tanto ganhar mensalidade ou ganhar um valor ainda além da mensalidade, a relevância de aproveitar esse período. Os 3 que eu estou citando aqui agora são sujeitos que nesse período aproveitaram, fizeram currículo, né? Publicaram em livros, publicaram em eventos, publicaram dentro da universidade, na MIP que tem na universidade, em atividades na universidade, em atividades fora da universidade, ganharam bolsa da CAPES, né? Da CAPES, FAPESC e CAPES, o Inácio CAPES.
para poder estudar na universidade sem ter que pagar e também ganhando efetivamente para poder estudar, né? O que eu quero dizer é que eles ganham um valor para poder para estudar. Claro que não é o melhor valor do mundo, mas é o valor que nos ajuda no Brasil, porque o Brasil também não é um país que mais investe em pesquisa, mas nos ajuda a poder fazer pesquisa e continuar a nossa formação sem precisar estar trabalhando efetivamente para pagar os estudos ou para poder se manter, né? Então, é uma possibilidade importante nesse nosso país, que é um país com tanta desigualdade social, a gente não pode esquecer disso, né? Porque é um país com menos desigualdade social, a pessoa pode pagar a universidade e não sofrer tanto, não é o caso do nosso país, né? Então, esse também é um importante indicador, né? Aproveitem essas chances para poder publicar, para poder fazer o currículo de vocês e terem nesse percurso currículo para quando vocês tentarem bolsa, entrarem. A gente tem vários exemplos. O Ícaro, que era do nosso grupo de pesquisa, está agora estudando na Argentina, né? É na Argentina ou no Uruguai? Na Argentina, que ele passou no mestrado. Também passou no mestrado e também a partir dos projetos que ele desenvolveu junto ao grupo de pesquisa. Isso deixa a gente feliz, é óbvio, porque mostra que o grupo de pesquisa e as atividades reverberam nas ações e na vida das pessoas, né? Porque eu acho que é essa a ideia de pensar uma educação sensível, né? É tu ter um compromisso estético e ético com a vida das pessoas com as quais tu vive, né? E com as quais tu circula. Porque pensar na vida do estudante é pensar nisso, assim, não é só se ele vai tirar nota A ou B, mas é se ele vai tirar nota A ou B, mais vai ter emprego, mais vai conseguir se virar na vida, mais vai conseguir viver feliz, vai conseguir isso, vai conseguir aquilo. Então, eu acho que aí a gente vai entendendo um pouquinho das relações entre teoria e prática na universidade, né? Certo, Natan? Não sei se eu respondi o que tu me perguntou, mas... Certo. Não, como eu falo, você mais que responde. Tu nos dá uma aula. É porque cada resposta demora, né? Eu queria ser Não, mais sintética, mas eu não consigo, Natan, eu prometo. Que eu queria ser mais sintética. não é questão de ser sintético, tá bom, professor, tá bom, tá muito bom mesmo. Tá ótimo, como diz lá. Professora, então agora nesse momento a gente vai abrir a palavra para todos, então como vai funcionar? Se alguém tem alguma pergunta, colocação, fazer algum adendo sobre a fala da professora, a gente só vai pedir para levantar a mãozinha, que é o botãozinho que tem uma mãozinha, particularmente falando. E, no caso, a gente só vai relembrar que, no caso, a ficha de presença já está no nosso chat. Por favor, preencham, porque isso serve também para prestação de contas. Lembrando também que esse projeto Cultural Conversa de Dança, edição Blumenau, é do proponente Abílio Salah Cipriano, é patrocinado pelo terceiro prêmio Herbert Rolich, edital 001 de 2021, executados com recursos da Prefeitura Municipal de Blumenau e pela Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais de Blumenau. Alguém vai querer se inscrever? Estou fazendo minha chamada aqui. Estou aqui. Vanessa, todo seu. Oi, prof. Carla, querida, como é que tá? Ai, Oi, querida. Bom te ouvir. Bom te ouvir. Fala, Morena. Igualmente. Primeiro, eu queria dar parabéns para esses meninos lindos, né? Gente, que projeto lindo. Parabéns, viu, pela essa iniciativa, assim, que vocês tiveram de trazer, de democratizar, né? Na verdade, é uma democratização do que acontece dentro da universidade. Isso é muito bacana, muito bonito. Talvez algumas pessoas não tivessem acesso se não fosse por esse meio, né? Então, que bacana ver tudo isso. Parabéns, gente. Isso é a finalidade maior de qualquer instituição de ensino superior, né? Pensar a vida real. A vida real. Como é que a gente faz para a vida real ser um pouco melhor, ser um pouco mais leve, ser um pouco mais inteligente, ser mais interessante. Eu acho que essa é a finalidade, né, para eu falar de uma universidade.
E, assim, meu Deus, eu queria ter participado dos outros momentos, mas a correria é muito, muito grande mesmo. E te ouvir, Prof. Carla, é um presente, viu? Meu Deus, que presente que a gente ganha te escutando, mesmo, assim, quero aprender contigo, me aproximar cada vez mais, né, da tua escrita, da tua fala, da tua forma de pensar, que me cativa muito, assim, né? E como diz o Pequeno Príncipe, a gente se cativa pelas pessoas, né? A gente se torna muito importante uma nas vidas das outras quando a gente cativa, né? E falando da dimensão estética, prof, eu queria que te ouvir um pouquinho mais só sobre a dimensão ética que tem dentro da dimensão estética, porque é muito humano, né, falar de tudo isso. É falar de gente, né, falar de vida, de novo, vida real, vida possível, um caminho possível. Pode ser assim, né? Pode ser assim desde que eu queira que ele seja assim, desde que eu opte por ele, né? Então, fala um pouco mais, prof, dessa dimensão ética dentro da estética para nós, por favor. Ai, Vanessa, que boa essa tua pergunta. Uma coisa não prescinde da outra, né? Por que eu vou trazer isso assim? Eu não sei se ética está dentro da estética, no sentido de pensar que uma contém a outra, mas há uma possível relação. Por que eu vou te dizer isso, e agora bem pontualmente, assim? Se a gente vai à história da arte, ou à história básica, não precisa nem a história da arte, um dos grandes incentivadores da música alemã é Hitler. Hitler era um aquarelista, foi um aquarelista frustrado. Foi um pintor frustrado no sentido de que ele não viveu da arte, né? Mas pintou. Foi um cara que incentivou pra caramba grupos musicais e grupos na área da dança, inclusive, musicais, de teatro e etc, né? Então, por que eu tô te falando isso? Então, eu acho que há uma relação e uma necessária relação. No entanto, não necessariamente elas existem no sentido de que uma coisa existe ligada à outra. Não sei se tu entende isso que eu quero colocar para ti. Por quê? Porque seria como a gente imaginar que uma pessoa que compreende o universo artístico seria boa por si mesma, e ela nem sempre necessariamente é. Percebes o que eu quero te colocar? Então, tem pessoas, por mais formação artística, por mais formação estética, e às vezes até filosófica que eu tenho, são canalhas. Desculpa a palavra, tá? Não é uma palavra que eu devia usar assim em público. Eu estou me controlando aqui para não usar palavrão. Então, assim, entende o que eu quero te colocar, né? Por quê? Porque são dimensões do humano que a gente constitui na relação com a cultura, e que há uma ação nossa, que é uma ação política no contexto social, e que nessa ação nossa política no contexto social revela a nossa dimensão ética, que é o nosso compromisso com o mundo, que pode ser um compromisso que valora a formação humana, que prima pelos direitos humanos, e pode ser uma dimensão canalha com os seres humanos. Né? E aí poderíamos usar vários exemplos, eu só te dei um, talvez um dos mais bizarros, que eu gosto de dar quando eu paro para pensar sobre isso. Eu poderia te dar vários exemplos, tá? De artistas que fizeram horrores, artistas que de éticos não tinham nada, em relação à sua vida pessoal, em relação às pessoas que conviviam com eles. E não eram nem por problemas patológicos, por questões éticas.
Eu não estou nem falando de moral, porque moral é uma coisa que eu não discuto, né? Moral é uma coisa que eu não discuto porque é uma outra questão. Estou falando de questão ética mesmo. Então, é uma dimensão que a gente, na escola, no processo formativo, seja escola de criança, seja escola de grande, como essa que a gente está agora, ou seja, escola no espaço não formal, na escola, a nossa ação política, a nossa ação quanto professor, deve primar por uma formação, ou deveria primar por uma formação ética e estética casadas, num processo de formação humana, né? O Paulo Freire vai discutir isso. Mas não necessariamente elas andam de mãos dadas, né? Então, assim, andar de mãos dadas seria olhar para o horizonte, né? Olhar para uma dimensão utópica do humano, né? Pelo menos é assim que eu vejo quando eu olho para o que o Hitler fez, por exemplo, né? Para aquilo que está acontecendo com a guerra agora, que é um sujeito bastante culto, vamos combinar entre nós, né? E para aquilo que outros tantos já fizeram em outras guerras menores, outras guerras em paralelo a essa, porque essa é uma guerra específica entre outras tantas que estão acontecendo em paralelo, né? Se a gente for olhar para outras guerras que estão acontecendo no mundo nesse exato momento, além dessa que a gente está vivendo entre Rússia e Ucrânia, a gente tem outras que também estão acontecendo e que países de grande porte estão envolvidas, né? E pessoas do bem estão mandando botar guerra lá dentro. Pessoas ditas do bem e ditas pessoas que vão a espetáculos teatrais, a musicais e que aparecem elogiando arte e cultura na televisão, por exemplo, né? Então, eu tenho minhas dúvidas. Não sei se tu me entende. Eu tenho minhas dúvidas sobre essa relação direta. Esse é o meu ponto de vista, né? Não sei se te respondi. Vou usar as palavras do Natan. Muito mais do que respondeu, prof. Muito obrigada, tá? E, Tá. meu Deus, dá vontade de ficar disputando aqui e nem sair, nem pedir licença para ir dar aula, prof. Que Já bom vou aproveitar, tá? Pedir tá. licença A melhor para você. parte é estar com os estudantes, essa é a melhor parte. Verdade, prof. Muito obrigada. Então, tem mais alguém que quer se inscrever para fazer alguma pergunta, colocação, fazer algum adendo? Sem pressão. Eu não vi o que o Natan escreveu, deixa eu ver. Solidariedade seletiva. Sobre a questão da guerra, saiu uma reportagem recentemente sobre uma solidariedade seletiva, que atualmente, né, dá seu foco à questão da própria Rússia contra a Ucrânia, que já arrecadaram em 3 meses 50% do valor necessário, mas em 4 anos a ONU não conseguiu arrecadar 3% necessário para as demais guerras. Então, tem esse termo que agora está surgindo, que é a solidariedade seletiva. Porque onde um tem o poder... porque um é mais importante que o outro, né? Eu só queria colocar ali um termozinho que está surgindo nesse momento. A gente não pode esquecer que a gente tem uma produção de cultura, né? Que tudo é cultura, que tem uma produção aí sobre esta guerra e sobre as outras guerras, né? Então a gente não pode nunca esquecer que tem aí uma relação e uma dimensão de cultura e ideologia que se atravessam aos processos nos quais a gente recebe ou não recebe. Vai com Deus, Vanessa. Das quais a gente recebe ou não recebe atenção dentro do grande conjunto daquilo que se produz culturalmente. Claro que essa tem uma questão aí de nos colocar fragilmente diante de uma situação nuclear, que fica muito mais presente do que outras, né? E talvez por isso que Eurice e outras potências que se silenciaram, mas a gente não pode esquecer que é dentro de Europa, né? Então, enfim, tem tantas questões aí que se amarram, que a gente não pode ser ingênuo, né? Estão sendo colocadas sanções e sanções,
mas a sanção não retira nada, porque a hora que a guerra acabar, ele volta a receber tudo que eles estão retirando agora. Então, veja, até que ponto isso é pressão ou não é pressão. Então, tem uma série de discussões aí, né, Natan, que se a gente fosse fazer, eu não dou conta de discutir, porque não é meu foco de estudo, eu apenas, como vocês, estou absorvendo essas informações e tentando entender que lugar é esse, que tempo é esse, que lugar é esse da guerra. Não é meu foco de estudo essa discussão. Mas assim como vocês, eu também estou perplexa diante de tudo que está acontecendo. Então, vamos tentar entender isso tudo, né? Prof, por enquanto ninguém se inscreveu, mas eu vou fazer mais uma pergunta. Quase não fiz pergunta nessa noite, Ai, meu Deus do céu. professor. Como você vê o campo da arte, a educação, a dança daqui 5 anos? Qual é a sua perspectiva para a educação, arte e dança daqui 5 anos? Bom, eu desejo de verdade que a gente tenha uma relação, aí é um desejo meu, uma relação um pouco mais comprometida com a formação por meio da cultura. E aí, quando eu falo isso, eu estou falando na formação em espaços formais e não formais, porque os formais, no caso da escola, fomentam a formação dos licenciados nas áreas das mais diversas, em especial na área da dança. Nos espaços não formais, fomenta o processo formativo dos artistas, né? Dos artistas e das pessoas que lidam com o campo da arte, com a cultura. E também com o campo do mercado da arte, que a gente não pode ser ingênuo, porque tem um mercado, tem um sistema e etc. da arte. Eu vejo eu vejo que a nossa área está uma área, no momento, de muita transformação. Transformação, primeiro porque veio a pandemia e a gente teve que se reinventar muito em relação às linguagens que nos caracteriza enquanto artistas, né? Então, acho que a gente está agora vivendo uma ultra transformação em todos os sentidos, lidando com a tecnologia para sobreviver de arte e com a arte, né? Sobreviver de e com. Então, aqui tem um desafio colocado para todos os artistas. Eu acho que a gente tem que tentar fazer um movimento forte de recuperação no sentido político, ideológico da arte no campo da cultura brasileira, porque daí é uma dimensão política mesmo do momento que a gente está vivendo, desse governo em especial, que foi destituindo o valor da arte na sociedade brasileira. Então, eu acho que eu vejo um trabalho árduo dos artistas, dos produtores culturais, das pessoas que lidam com o sistema da arte, para poder fortalecer o campo da arte nos próximos anos. Não sei se 5 ou 10, eu não sei se em 5 anos a gente resolve o problema, né? Porque às vezes o buraco é mais embaixo do que 5 anos. 5 anos é um governo só, não sei se em um governo a gente resolve. As fragilidades deixadas, por isso que a gente está vivendo agora, né? Porque, veja, não reverbera, não é só no governo federal, mas em várias esferas estaduais no Brasil afora e municipais, como isso foi reverberando, né? Na destituição de vários espaços de cultura no Brasil, né? Então, muitos espaços que foram se deteriorando efetivamente nos últimos tempos no Brasil em relação à cultura. Em relação à cultura, no campo da arte e da cultura, no sistema da arte. Por outro lado, pensando no público, pensando em outros lugares, a gente tem novos sistemas acontecendo. Na área das artes visuais, hoje eu ainda estava lendo um artigo sobre os processos de venda de arte no campo virtual, né? NFT. Então, assim, o quanto isso está reverberando e desafiando os artistas a uma nova forma de lidar com os processos de circulação e venda da arte. Não é só o artista visual, mas todas as áreas,
como elas estão lidando com esse NFT e como está desafiando a gente nos modos de circulação e de mercado mesmo. O próprio sistema está se desafiando. Não tem estudo ainda até que ponto isso vai ser um processo que vai ficar, ou se vai ficar no sentido de perpetuar, ou se vai ficar por um tempo e vai deixar de existir, ou se isso vai se efetivar dentro do mercado. A gente ainda não tem estudo sobre isso, mas está aí colocado. Então, significa que tem mais um desafio aí, para quem vive de arte, né? Então, tem o desafio do sistema como um todo, de reconstrução de lugares que foram destruídos por esse governo, e por situações que vieram em decorrência disso. Tem situações ligadas ao novo mercado de arte colocado. E tem situações no campo da educação, que temos problemas, eu não preciso dizer quais são, porque vocês já sabem. Por outro lado, a gente tem uma coisa que eu acho bem importante, assim, em Santa Catarina, que é uma tentativa, e daí vou falar especialmente do nosso estado, que é uma tentativa de investimento na melhora da qualidade da vida do professor e na melhora do salário do professor. Então, eu vejo que isso é um ponto que vem, de alguma maneira, fortalecer a busca pela docência enquanto profissão, né? Porque se a gente for pensar, algumas profissões, o salário inicial seria muito semelhante agora ao salário inicial de um professor de carreira no Estado. Então, isso se torna para a docência, pelo menos no estado de Santa Catarina, um certo atrativo para o campo da docência. Então, veja, se tu for dizer, como é que você vê em 5 anos? Eu vejo um momento de desafios, no qual, para a docência, eu vejo que a gente está vendo coisas legais acontecendo e positivas no campo de tentar fortalecer a nossa classe docente, principalmente no campo estadual, porque isso vai reverberando. Vejam, tem municípios que os professores estão começando a exigir melhores salários, porque o Estado está dando esse melhor salário. Então, de alguma maneira, está gerando uma certa concorrência entre professores que estão indo para o Estado. E isso reverbera na rede privada também, porque tem professores saindo da rede privada e optando para ir para a rede pública, coisa que E não nem tinha. somente sobre dinheiro, nem a questão de remuneração também foi, obviamente, questionar as condições, foi As condições aplicado objetivas de trabalho. Uhum. Não a só o salário, mas as infraestrutura. condições de trabalho mesmo. Então, assim, o plano de carreira, a qualidade das escolas que vem se transformando, algumas questões que vão aí impactando a docência. Então, para a pessoa que opta pela docência, eu vejo que tem aqui um caminho que vem se prospectando. Para quem está no mercado da arte, tem novidades ferrenhas acontecendo e vai ter que se reinventar, certo? Vai ter que se reinventar diante dos desafios. E quem está no sistema da arte, no sentido não só do mercado, né? Mas para quem está trabalhando com arte nesse sentido, nos órgãos públicos e etc., tem o desafio de tentar recuperar aquilo que não foi totalmente sucateado, mas foi quase sucateado, e em alguns lugares foi sucateado, né? Tiveram situações em que foram sucateados efetivamente. Então, a gente tem aí cenários muito diferentes, mas todos eles desafiadores, tá, Natan? Eu vejo que todos desafiadores. Mas também a profissão, se não tiver desafio, não tem graça, cara. Porque ninguém escolhe uma profissão para ficar rindo, né? A gente escolhe uma profissão para a gente se sentir importante fazendo aquilo, cara. Senão não tem graça. É ou não é? Se tu for escolher uma profissão para não te sentir importante fazendo aquilo, sei lá, faz outra coisa da vida, né? Entende? Então, assim, tu vai escolher aquilo que te faz sentir importante. Se te faz sentir importante cuidar do jardim, tu vai cuidar do jardim porque tu te sente importante vendo e cuidando da natureza. Se tu te sente importante sendo artista, são esses desafios que tu és convidado a realizar e a transformar no teu coletivo, né? Porque a gente passou por um período agora muito difícil, né? Passou, não, tá passando ainda, né? Por conta da pandemia e também por questões políticas no Brasil. E já dizia um ditado que mares calmos não fazem bons marinheiros. Também casa muito com o que a professora também tá colocando para a gente.
Claro que não precisa também sempre destruir com tudo, né? Mas tudo bem. Não precisa sempre, como é que se diz assim? Escangalhar, né? Pode ser um pouquinho mais leve o mar, mas tudo bem, a gente faz parte, né? Então tá. O mar que passou pela nossa vida, que está passando ainda pela nossa vida, efetivamente está fechando o museu, está fechando espaço, está silenciando o artista, está censurando filmes, entendeu? Criou todo está criando um discurso contra a cultura e contra a arte, né? Porque vejam que são coisas diferentes. Mas então, são conceitos diferentes, né? Se relacionam, mas são diferentes. Então, veja, a gente está vivendo um momento muito delicado no contexto brasileiro, no qual se deslegitima professor, se deslegitima artista, se deslegitima médico, se deslegitima ciência, entendeu? Vai se deslegitimando, se deslegitima os assistentes sociais, se tu for conversar com eles é a mesma coisa, se deslegitima os psicólogos. Então, a gente está vivendo um momento no Brasil em que está se deslegitimando vários profissionais que nos ajudam a pensar e a entender melhor o mundo, né? Então, é um pouco isso que eu vejo no Brasil, nesse momento em que a gente está vivendo. Mas então tá. Muito obrigado, professora. Não pode subir. Não! Oi. Quem não? Johanna, quem não? Certo? Bom, pessoas, muito obrigada. Aos estudantes que estão comigo hoje à noite, a gente, acho que tu para a gravação, se eles puderem continuar aqui, pode ser? Só vou fazer o fechamento, no caso, agora. Então faz o fechamento. Quem não fica comigo, quem fica comigo, por favor, fica aqui mais um pouquinho, que eu quero passar uma tarefa. Pode ser? Adoro, vice. Primeiramente, queria agradecer a todos pela presença. Lembrar, então, que o projeto Conversas da Dança, ele é um projeto que foi realizado por meio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau. Oi, eu acho. Tá me ouvindo ainda? Então, um pequeno corte aqui. Sim? Então tá, o projeto cultural Conversas da Dança, edição Blumenau, do proponente Abner Salai Cipriano, patrocinada pelo terceiro prêmio Herbert Rolich, edital 001 de 2021, executado com recursos da Prefeitura Municipal de Blumenau e pela Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais de Blumenau, por meio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau. A produção e coordenação geral é de Abner Salai Cipriano e direção executiva e mediação de Nathan Schug. Então, desejamos a todos uma boa noite. E muito obrigado, professora Carla. Se vemos por aí. Obrigada, querido. Muito obrigada. Então, agora eu vou fazer o encerramento da gravação. Só um minutinho.